Então a minha pergunta é assim, né? O que significa esse termo proativo? Qual é, o que tem atrás quando você chama de segurança proativa? Traduzir esse termo para o nosso pé no chão de fábrica, né? Para o nosso dia a dia, o que significa esse termo aí? Sim, sim. Como sempre, cirúrgico, né, Mosquinho? Parabéns aí pela sua colocação. E a ideia é essa mesmo, né? Você, de forma antecipada, né, fazer ações. E nós que já vivemos o dia a dia da operação, né, tanto na operação, na supervisão e no gerenciamento, a gente sabe que alguns acidentes, se fossem os sinais de alerta, eles fossem, eu vou falar um pouquinho mais para frente, eles fossem ouvidos e levados para alta administração, os acidentes não teriam acontecido. Então, quando eu comecei a pensar, né, nessa questão da proatividade, é isso mesmo. E aí, nos modelos mais para frente, eu vou trazer. E a grande questão são os sinais de alerta, tá? E os estudos de caso, eles trazem esses sinais de alerta. E algumas pessoas falam de sinais fracos. E para mim não tem nada de sinal fraco, né? Quem vive a operação, quem vive o chão de fábrica, quem está no dia a dia, né, lá da operação, ele sabe. Tá para acontecer. Tá para acontecer. Só que, infelizmente, nós sabemos, devido a várias questões, né, às vezes as ações não são tomadas de forma preventiva e proativa, né? Está uma sequência de grandes acidentes, né? Que eu vou estar falando um pouquinho mais frente. O que você achou, Mosquin? Tá, tá É, respondido de forma Eu, eu, parcial? não, eu só vou complementar, porque eu falei para trazer o chão de fábrica, mas quando está falando de major, acidentes major, não dá para descartar a questão do acidente do negócio, né? Os grandes acidentes que impactam a empresa como um todo, vamos falar de Brumadinho, que impactou, né, terrivelmente a empresa, Sim. então não é chão de fábrica mais, é negócio, né? A Bhopal, né? Então, quer dizer, só para consertar o que eu falei, não é só chão de fábrica, não. Nós estamos falando agora de negócio também, tá? Os majors que impactam o negócio, tá? Então, vamos lá, pode seguir em frente aí. Não, perfeito, Mosquin. Acho que a gente está falando aqui de sobrevivência de empresa, a gente está falando aqui da imagem, né? E, infelizmente, né, eu te mandei o PDF dessa apresentação, depois você pode disponibilizar. Esses sinais de alerta, eles aparecem, né? Infelizmente, a alta direção, aí, por várias questões, eles não tomam as medidas que têm que ser tomadas, e por várias maneiras e várias formas. Né? Dando tempo, a gente conversa mais um pouco, a gente pode falar um pouquinho do Challenger, né, que realmente me marcou muito, né, do Brumadinho e da... Você falou isso, é Brumadinho e o Bhopal, né? E Bhopal também é outro, Bom, realmente, Bhopal ali realmente acho que é o maior industrial na área química, né? Acho que é uma tragédia que passa gerações, né? E realmente você vê que o desleixo, né, na manutenção, né, dos investimentos, né, equipamentos que deveriam ter uma manutenção adequada e não tinham, então isso é repleto, né? E quando a gente pensa, né, a gente pensa que todas as estruturas estão bem com a manutenção adequada e com todos os projetos adequados, infelizmente não é isso que a gente vive. Essa proposta que eu trago é pegar essas grandes questões, né, que podem levar a esses grandes acidentes e fazer de uma forma proativa, preventiva, ações que minimizem essa possibilidade. Também, assim, dizer que aplicar a abordagem e você não vai ter grandes acidentes é uma falácia, né? Acho que os grandes acidentes, eu verifiquei isso, né? Eu ficava bem chateado quando você tinha algumas pessoas falando que os grandes acidentes não vão deixar de acontecer, e infelizmente isso aí vão sempre acontecer, infelizmente, devido a questões econômicas e outras questões, né? Mas a gente vai continuar e vou dar um foco grande na questão do sinal de alerta, tá bom, Mosquim? então, eu vou deixar mais uma pergunta, porque à medida que vai conversando, né? Porque uma coisa que você Sim, acabou de falar me chamou a atenção, né? É sim, que é a questão do alerta. Mas a gente sim, percebe que as nossas equipes, as nossas empresas não estão em alerta. Os grandes acidentes acontecem porque você está navegando numa normalidade e a gente não percebe o sinal que está no nosso nariz, está ali na frente. Eu não sei que hora você vai comentar, mas por que que acontece isso? Por que que a gente não sim, sim. consegue enxergar aqueles sintomas que estão na... A gente só percebe depois que aconteceu.
O que está Perfeito. faltando para a gente enxergar o óbvio? É cirúrgico, cara. Cirúrgico de novo. Eu sabia que você ia trazer grandes questões para a gente. Assim, uma das grandes, assim, como gestor, né, a gente tem aquela pressão enorme de entrega de resultados, né? E essa pressão, né, enorme e outras pressões, às vezes a gente fica focado só no processo produtivo e aí você tem um corte, né, de informações do chão de fábrica, né, até esse alto nível. Então, o Lohri traz isso, né, o custo do silêncio. Né? Por que as pessoas não levam essas grandes questões para a alta direção? Né? Por que a alta direção não chega no chão de fábrica? Né? Por que não tem essa comunicação? Aí tem essas questões produtivas e outras questões que vai estar trabalhando. E também, as pessoas, às vezes, elas não estão treinadas, elas não relembram esses grandes estudos de casos, e assim, uma das minhas grandes questões é isso, relembrar, eu posto diariamente, né, além da minha atividade na minha empresa e outras organizações, diariamente estou repostando essa questão, então a gente esquece. E aí o dia a dia da operação, o dia a dia do gestor, essas questões ficam em segundo plano e, infelizmente, elas vão se somando, né, que o Turner traz como, em 78, como o processo de incubação, né, ou questões latentes, né, do Reason, né, e eu falo como sinais de alerta. Então, são essas questões que a gente vai, que estão por detrás dessas sinais de alerta não ouvidos pela alta direção e investimentos não